Olá pessoal, tudo bem? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Lucas, sou professor de Direito Tributário e Processo Tributário. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, ative o sininho aqui embaixo, me ajude a fazer com que o canal cresça e atinja o maior número possível de pessoas aqui no YouTube, para que o conhecimento do direito tributário ganhe cada vez mais visibilidade aqui na plataforma e, assim, seja o mais acessível e democrático para todos aqui, tudo bem? Pessoal, vamos continuar a nossa análise de questões de primeira fase do exame da OAB. Como nós já estamos começando a tratar aqui nas aulas em preparação para a primeira fase do 40º exame de ordem, porque não tem jeito, pessoal, para se preparar para a primeira fase do exame da OAB, é analisar questões e ver como a banca FGV gosta de perguntar cada um dos temas, lembrando que em todas as provas sempre caem 5 questões em primeira fase de direito tributário. Mesmo aqueles que não vão prestar a segunda fase em direito tributário, todos vão ter que encarar essa matéria na primeira. Então, meu objetivo é ajudar vocês aqui a gabaritar essas 5 questões de prova, tudo bem? Vamos lá então, pessoal, vou deixar minha imagem aqui no lado e vou ampliar aqui com os slides para a gente analisar cada uma das questões com os seus respectivos gabaritos. Vamos lá. Pessoal, ampliando aqui o PowerPoint, hoje então nós vamos ter a nossa 34ª aula, né? E nós vamos analisar questões que caíram em exames anteriores. Sei que o exame vai ser agora em 2024, o 40º exame, agora nesse mês de março, mas é importante que a gente analise provas anteriores, porque é com base no que foi perguntado antes, é que a prova FGV irá ter as suas questões agora na primeira fase, nesse ano de 2024. E eu escolhi uma das provas mais recentes, o 37º exame, que ocorreu no início de 2023, também pela banca FGV, e peguei a prova tipo 1, para a gente analisar as 5 questões de direito tributário que caiu na primeira fase deste exame de ordem unificado. A gente analisar quais os temas que a banca FGV perguntou nesse exame e entender quais os temas que a FGV mais gosta de perguntar nesse certame da OAB. Vamos lá então, pessoal. Muito bem. Como a questão é muito grande, pessoal, às vezes eu vou tirar a minha imagem e às vezes eu vou alternar aqui, colocar ela também ampla para aparecer. Eu vou ler o enunciado com vocês, depois eu tiro a minha imagem e a gente analisa cada uma das alternativas de A a D para a gente ver qual delas é a correta. Tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Questão 22. Lucas, menor de 18 anos de idade, é proprietário de um imóvel recebido por herança de seu avô, o qual foi alugado por seus pais, João e Maria, representando-o. Contudo, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, IPTU, referente a este imóvel, não está sendo pago pelo locatário, conforme havia sido pactuado no contrato de locação. Em razão do inadimplemento, foi enviada notificação de lançamento do crédito tributário em nome de Lucas, como devedor do tributo, para seu domicílio tributário, a fim de que pagasse o débito. A notificação foi recebida via correios por seus pais, que residem junto com o seu filho. Os pais, por entenderem que esta obrigação era do locatário, recusaram-se a pagar. O fisco municipal está agora a cobrar judicialmente o valor da dívida de IPTU. Diante desse cenário e à luz do Código Tributário Nacional, assinale a alternativa correta. Vamos analisar estas 4 alternativas e entender qual delas que é a correta. Lucas, embora absolutamente incapaz, pode configurar como contribuinte devedor do IPTU, inclusive podendo constar seu nome na notificação de lançamento do tributo do crédito tributário. B. Em razão da menoridade de Lucas, apenas seus pais serão considerados contribuintes de IPTU? C. Lucas e seus pais são contribuintes de IPTU, mas os bens dos pais devem ser executados antes dos bens de Lucas. E Lucas é contribuinte de IPTU, diz a questão D, sendo o locatário responsável tributário pelo pagamento do mesmo. Pessoal, olha só que interessante, eu até ampliei um pouquinho a minha imagem aqui para a gente entender 2 coisas que a gente já analisou.
Pessoal, mais uma vez aqui interessante que pergunta sobre espécie tributária. Você vê que um dos temas que a banca FGV gosta de perguntar é sobre espécies de tributos, dentre eles os impostos, o IPTU de competência municipal. O que acontece, pessoal? Algumas coisas que são necessárias a gente lembrar nos conceitos iniciais de direito tributário que a gente já analisou. Primeiro deles, capacidade. Capacidade civil é uma coisa, capacidade tributária é outra. O fato da pessoa ser incapaz no âmbito civil de realizar atos na vida civil, na vida privada, isso não o isenta de cumprir com obrigações tributárias. Então, ninguém é incapaz no âmbito tributário. A incapacidade civil não corresponde com a incapacidade tributária. Até um bebê pode ser contribuinte de tributos. O que acontece é o fenômeno da responsabilidade tributária que o CTN prevê, em que a criança, mesmo sendo contribuinte de fato daquela obrigação, aquela que praticou o fato gerador, os seus responsáveis vão responder em nome dele como se fossem um contribuinte. Então, os seus pais, por exemplo, vão responder em nome dessa criança como contribuintes de direito. Mas quem é o contribuinte de fato é a criança. Então, essa questão de capacidade contributiva, capacidade civil, esse conceito de capacidade civil, de menoridade civil, não se aplica ao direito tributário, tudo bem? Isso é importante lembrar. Uma outra coisa também, pouco importa, pessoal, se no contrato de prestação de serviços ou num contrato de locação ou qualquer outro contrato civil, não importa se lá tem uma cláusula dizendo pode ser que um pague o tributo que o outro vai pagar, vai haver uma responsabilidade solidária ou não. O que está disposto no contrato não importa. O que vale para o direito tributário é a lei, o texto, a norma positivada. E quem arca com o IPTU não é o locatário, segundo o CTN, segundo a lei de IPTU. Quem arca com o pagamento do IPTU não é o locatário. Quem arca é o proprietário do imóvel, que no caso é Lucas. Mesmo que ele seja um menor de idade, 8 anos de idade, uma criança. Não importa. Nesse caso, quem arca é os bens do Lucas. Então, o Lucas está sendo executado no âmbito fiscal, no âmbito tributário, estou dizendo no âmbito tributário, está sendo executado para a cobrança desse tributo de IPTU. E aí ele ficou indignado, ou melhor, seus pais ficaram indignados. Como é que o meu filho agora vai responder, sendo que ele é uma criança? Mas ele é o proprietário do imóvel, não importa se ele é uma criança, e não importa se no contrato está uma cláusula dizendo que quem vai responder por estes valores não vai ser ele, e sim vai ser o que está alugando o imóvel. Mas aí, professor, eu posso ir na esfera civil pedir, então, indenização. Eu posso ir lá na esfera civil, propor uma ação contra o locatário, dizendo que é ele que tem que arcar com os valores não pagos de IPTU, e não eu, porque tenho uma disposição de contrato que assim foi estabelecido. Bom, isso é lá na esfera do direito civil, no direito privado. Isso não nos interessa aqui do direito tributário, pessoal. Direito tributário, o que vale para nós é o texto de lei. E com base nessas informações iniciais que eu trouxe, qual que é a questão correta, segundo o gabarito da banca OAB-FGV? A questão correta é a questão A de amor. Lucas, embora absolutamente incapaz, pode figurar como contribuinte devedor do IPTU, inclusive podendo constar seu nome na notificação de lançamento do crédito tributário. Não importa a questão de capacidade civil, como eu falei para vocês. Tenho 8 anos de idade, 1 ano de idade, meses, dias, não importa. É sujeito passivo. É praticante de fato gerador. A propriedade de bem imóvel está no nome do Lucas. Ele recebeu esse imóvel por parte, como herança do seu avô, no caso. Ele recebeu esse imóvel. Quem é o proprietário agora é Lucas. Quem exerce o fato gerador, a hipótese de incidência desse IPTU, a propriedade de bem urbano, a propriedade de bem imóvel em zona urbana, quem exerce é Lucas. Não é, no caso, o locatário. O locatário, ele apenas está ali habituado, está ali morando como habitante ali provisório, porque uma hora ele pode sair, é só um contrato de locação. Então ele não exerce a propriedade ali.
Se ele não exerce a propriedade, ele não pratica o fato gerador. Então, quem pratica é o Lucas, mesmo sendo menor de idade, e pode ser, inclusive, notificado na nota de lançamento tributário. Então, o sujeito passivo aqui é Lucas. Tudo bem? Alternativa A para a questão 22. Vamos lá, pessoal. Questão 23. João e José constituíram uma sociedade empresária por cotas de responsabilidade limitada com capital social de R$ 50 mil, sem optarem pelo regime tributário do Simples Nacional, para formalmente exercerem a atividade de comércio varejista de fogos de artifício, considerada atividade de alto risco e periculosidade, sendo ambos residentes e domiciliados no Distrito Federal, mesmo local onde será instalado seu estabelecimento. Surpreendidos com a exigência do pagamento de uma taxa de licenciamento e alvará, calculada em função do capital social da empresa, da sociedade empresária, indago a você, como advogado, se a referida taxa é realmente devida. Diante desse cenário, a referida taxa, tal como prevista, será que ela é devida ou não? Lembra, pessoal, que nós já estudamos sobre 2 tipos de taxas, hein? Olha aí, mais uma questão sobre espécies tributárias. Uma questão perguntou sobre imposto, agora a outra pergunta sobre taxas. Quais são as 2 espécies de taxas que nós temos? Taxa pelo serviço público específico e divisível. Existe a taxa pela prestação de serviço público específico e divisível. E existe uma outra taxa chamada taxa pelo exercício do poder de polícia. O que é o poder de polícia? É o poder de fiscalização, é o poder de verificação, para verificar se aquele estabelecimento está em plenas condições de uso ou não, se pode acontecer algum acidente ou não, como é um local de alta periculosidade e risco, porque se comercializa, se armazena fogos de artifício, então o risco de incêndio desse local é algo absolutamente alto. Por conta disso, por conta desse altíssimo risco que existe na atividade, deve-se ter feito uma verificação, uma análise para ver se o estabelecimento está em plenas condições de uso e de segurança, inclusive pelo Corpo de Bombeiros, que fará um laudo verificando se há risco de incêndio ou não, alto ou não. Por conta disso, é feita uma verificação. Essa verificação, essa análise, essa obtenção de informações, essa verificação do local para ver se está em plenas condições de uso, é um poder de fiscalização administrativa. Essa fiscalização administrativa se chama pelo Código Tributário Nacional de poder de polícia. Tudo bem? Então, está sendo cobrada uma taxa porque esse poder de polícia foi exercido no local para verificar se está em plenas condições ou não de uso e para a emissão dessa taxa de licenciamento e alvará para permitir, assim, o funcionamento do local. Se emite uma taxa de alvará, uma taxa de autorização. Só que a empresa, no caso, os donos da empresa, João e José, eles perguntam para você, que é advogado que está me ouvindo, ou advogada, pergunta assim, pera lá, mas isso está certo? Será que isso é devido ou não? Aí nós temos as alternativas aqui. A alternativa A diz o seguinte, não é devida, pois o Distrito Federal não possui competência tributária para sua cobrança. B, não é devida, pois não poderia ser calculada em função do capital social da empresa. C, é devida por ter como fato gerador o exercício regular do poder de polícia distrital sobre atividades econômicas exercidas em seu território, especialmente as de alto risco e periculosidade. D, é devido por ter como fato gerador a utilização efetiva do serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte. A questão correta aqui para nós, pessoal, é a questão, segundo o gabarito oficial, questão B. Não é devida, pois não poderia ser calculada com base na função do capital social da empresa. Pessoal, taxa pelo serviço regular de polícia, pelo exercício do poder de polícia, ela existe e é prevista no CDN. O CDN prevê esse tipo de taxa. Só que a base de cálculo dessa taxa não é o faturamento da empresa. O que se calcula com base no faturamento da empresa, isso é coisa lá do imposto de renda. A base que se calcula para obter uma taxa pelo alvará, pela verificação do local, pelo exercício do poder de polícia,
é o serviço propriamente efetivado, a fiscalização realizada. A base de cálculo não pode ser a função, o capital social da empresa. Quem calcula com base nisso é o imposto de renda da pessoa jurídica, o IRPJ. Agora, como a base de cálculo não pode ser a mesma para imposto e taxa, então a taxa tem que ter como base não o quanto que a empresa arrecada ou tem, mas a fiscalização feita no local. Então, essa fiscalização feita no local terá como base um valor, e com base nesse valor é que se calcula a taxa de polícia, tá? E não com base no capital social da empresa. Esse é o ponto que está errado, por isso que a questão B, está correta, tá? Então, lembra disso, pessoal. O fato gerador de imposto não é o mesmo de taxa, e a base de cálculo também não é a mesma. No caso, capital social, isso é coisa de imposto de renda. Agora, quando a gente fala de... me fugiu o nome. De taxa pelo exercício do poder de polícia, de fiscalização, tem como base a fiscalização efetiva no local, e não o quanto que a empresa arrecada, tá? O cálculo tem que ser diferente para os dois tributos. Tudo bem aqui, pessoal? A questão correta é a questão B. Nós sabemos que a taxa de polícia existe, ela ocorre, mas ela terá como base não o capital da empresa, e sim o serviço de fiscalização propriamente dito. Perfeito, pessoal? Vamos para a próxima questão. Questão 24. Vamos lá. Depois de citado em ação de execução fiscal movida pelo Estado Alfa, João não pagou o crédito tributário constante na certidão de dívida ativa no valor de R$ 100.000 e nem ofereceu voluntariamente qualquer bem para garantir a execução. Em seguida, foi decretada e cumprida a penhora online em dinheiro do valor total cobrado, que foi encontrado em uma das suas contas bancárias, constrição realizada através pelo SINS Bajude. João, por seu advogado, pretende oferecer em sua defesa os embargos do devedor, dentro do prazo legal. Para tal, ele terá 30 dias para oferecer os embargos do devedor, contados. Questão A. Da sua citação para oferecer os embargos do devedor. B. Do despacho do juiz que deferiu a inicial da ação de execução fiscal. C. Da efetiva intimação da penhora. D. Da juntada aos autos do mandado de intimação da penhora devidamente cumprida. Pessoal, quando que se conta os embargos do devedor ou os embargos da execução fiscal, que é o meio de defesa que se deve garantir em juízo, né, que é o meio de defesa que se deve garantir, né, tem como, para que possa ocorrer, deve haver uma garantia em juízo prévia para que haja essa defesa. Os embargos da execução fiscal, pessoal, que tem como base a Lei 6.830 de 80, ele é um meio de defesa, embora ele tenha uma formatação parecida com uma petição inicial, ele é um meio de defesa na fase de execução, na fase final, em que o contribuinte antes tem que garantir um valor em juízo para propor esse direito de defesa, questionando a execução que está em curso. Aí a questão é, não em si o que é o embargo ou execução fiscal, mas quando que começa o prazo dos embargos de 30 dias? Da citação, do despacho do juiz, da efetiva intimação da penhora ou da juntada aos autos do mandado de intimação da penhora. O prazo correto, a alternativa correta, que tem como base a Lei 6.830 de 80, sobre o prazo dos embargos à execução fiscal, é a alternativa C de casa, da intimação da penhora, da efetiva intimação da penhora. Por quê? Porque com a obtenção desses bens, que são garantias para que o tributo seja pago, uma vez garantido esses bens e apreendido esse valor, por exemplo, em conta bancária, como foi aqui, uma vez apreendido esse valor, aí poderá ser feita uma defesa. Porque aí, caso essa defesa do contribuinte não dê certo, e aí, portanto, se conste de fato pelo juiz que ele deve pagar aquele tributo, o valor já foi depositado na conta do Poder Judiciário, no SINS Bajude. E, portanto, esse valor vai ser retirado da conta bancária e se quita aquele tributo, tudo bem? Então, a penhora é primeiro decretado pelo juiz, se apreende os bens do contribuinte e, uma vez apreendido, ele terá 30 dias desde a decretação da penhora, desde quando ele foi citado
dessa penhora, ele terá 30 dias para apresentar a sua defesa. Então, da efetiva intimação da penhora, quando ele é intimado, quando ele é citado sobre o que aconteceu da penhora dos seus bens, a partir dessa data, ele terá 30 dias para apresentar a sua defesa, os embargos do devedor, ou conhecidos também como embargos à execução fiscal. Tudo bem? Está lá na lei, na LEF, na Lei de Execuções Fiscais, Lei 6.830 de 80, prazo de 30 dias. Perfeito, pessoal? Nós já estudamos sobre isso, em execução fiscal, um outro tema que também cai muito em primeira fase, e recomendo que vocês vejam a aula que nós tivemos sobre o tema. Tudo bem? Vamos lá, próxima questão, questão 25. Questão 25 diz o seguinte, pessoal: a sociedade empresária ABCJ Limitada, apreendida com a notificação de um auto de infração da Secretaria da Fazenda do município Alfa, cobrando o ISS, o Imposto sobre Serviço, que já digo que foi suprimido pela reforma, mas na época da questão ele ainda vigia na Constituição, cobrando o ISS nos anos de 2020 e 2022, a 2022. E diante da urgência em obter certidão para participar de uma concorrência para a contratação de serviços de limpeza no hospital municipal, ajuizou uma ação anulatória e requereu uma tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário que foi deferida pelo juiz. Como não possui qualquer outro débito perante a Fazenda Municipal, requereu àquela repartição administrativa uma certidão fiscal. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Questão A. A obtenção de decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário em cobrança não tem efeito na esfera administrativa tributária e, por isso, a sociedade empresária não terá direito à certidão pretendida. Questão B. Com a decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, a sociedade empresária terá direito a obter uma certidão negativa. Questão C. Não possui qualquer outro débito perante a Fazenda Municipal e, graças à decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, a sociedade empresária terá direito de uma certidão positiva com efeito de negativa. Nós já estudamos sobre isso, hein, pessoal? Um tema que eu muitas vezes reforcei aqui no canal. E D. Para obter a certidão fiscal pretendida, a sociedade empresária terá que depositar judicialmente o montante da cobrança independente da referida decisão obtida. Pessoal, nós já estudamos sobre a certidão positiva com efeito de negativa. O que acontece? Por que eu preciso dessa certidão? Para que eu possa, por exemplo, a empresa devedora está sofrendo uma cobrança tributária. Se a empresa quer participar de um processo de licitação e contratação pública na esfera administrativa, dentre os documentos que ela precisa apresentar é essa certidão positiva com efeito de negativa. Por quê? Ela está dizendo o que com essa certidão? Que ela só possui uma dívida com o fisco, ela não possui nenhuma outra, e que esta dívida está sendo questionada na esfera judicial. E aí eu estou questionando isso. E aí já faço, inclusive, um pedido na esfera judicial de tutela antecipada para que suspenda a exigibilidade do tributo, porque eu estou questionando esse tributo, e o juiz concedeu. Percebe que a sociedade empresária está agindo de boa fé, está usando do meio judicial para garantir a sua defesa, e enquanto isso ela pede a certidão na esfera administrativa, positiva com efeito de negativa. Por quê? Positiva porque consta que tenho aquele débito, mas com efeito de negativa porque é como se aquele débito não existisse. Ou seja, existe o débito, mas é como se o débito não existisse, porque está sendo questionado na esfera judicial no prazo devido da lei. Então, para comprovar que o contribuinte está agindo de boa fé e que não está querendo fraudar a administração tributária, então ele pede essa certidão para que ele possa participar de um certame de licitação, por exemplo. E aí, por isso que ele recebe essa certidão positiva com efeito de negativa. E com base nisso, a alternativa correta aqui é a alternativa C de casa, como falei para vocês. Não possuindo qualquer outro débito perante a Fazenda Municipal, e é o caso da questão, a empresa ABCJ Limitada não possui outros débitos, apenas um,
e graças à decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário em sede de tutela antecipada, a sociedade empresária terá direito a uma certidão positiva com efeitos de negativa, que é a CEPEM. Essa certidão, pessoal, ela irá permitir que o contribuinte possa participar de uma licitação sem ser pressionado, comprovando que ele está agindo de boa fé e que está questionando aquele tributo que ele alega ser indevido na esfera judicial. Tudo bem, pessoal? Então, a questão correta que sobra para nós é a questão C de casa. Vou ler mais uma vez. Não possui qualquer outro débito perante a Fazenda Municipal e, graças à decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, a sociedade empresária terá direito a uma certidão positiva com efeitos de negativa. Tudo bem aqui, pessoal? Vamos então para a nossa última questão, questão de número 26. Nossa última questão aqui do bloco, o que ela diz para a gente? A instituição assistencial sem fins lucrativos, Quero-te Bem, apesar de atender há muitos anos a todos os requisitos legais e constitucionais para ter direito ao seu enquadramento como detentora de imunidade tributária de imposto das entidades beneficentes de assistência social, artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal de 88, foi surpreendida em dezembro de 2022 com uma notificação de lançamento tributário referente ao imposto de renda da pessoa jurídica nos anos de 2018 a 2021. Ao consultar seu advogado, ele solicita todos os livros contábeis, documentos societários e demais certidões, todos desde a sua constituição, a fim de desconstituir judicialmente a cobrança, com auxílio de parecer da empresa de auditoria e do perito judicial a serem indicados e produzidos por meio de provas no processo. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Qual que é a ação ou a medida judicial cabível para esse caso, pessoal? Nesse caso, num processo tributário, qual que é a medida judicial cabível? Eu vou ler o finalzinho da questão que diz claro o seguinte: ao consultar seu advogado, este solicita todos os livros contábeis, documentos societários e demais certidões, todos desde a sua constituição, a fim de desconstituir judicialmente a cobrança, com auxílio de parecer da empresa de auditoria. Quando você quer, pessoal, desconstituir uma cobrança e produzindo provas para isso, existe um meio que nós chamamos de petição inicial. A petição inicial, pessoal, ela serve para você propor esta demanda. Mas qual que é a petição inicial cabível? É uma ação anulatória ou declaratória? A ação anulatória, ela serve, pessoal, para questionar ou pedir para que um tributo seja destituído, um tributo que já foi instituído. Já a ação declaratória, ela só está pedindo que o tributo não seja lançado. Mas como nós estamos falando de um tributo que já foi constituído e que está sendo cobrado do contribuinte, se ele está pedindo, como diz a questão, como eu fiz questão até de ler para vocês, pessoal, de desconstituir judicialmente a cobrança desse tributo, o que cabe é uma ação anulatória. Então, alternativa correta, alternativa P de bola. A ação anulatória de débito fiscal é o meio judicial cabível, é uma petição inicial, que tem também como base não só a Lei de Execuções Fiscais, mas também o artigo 319 do CPC, que fala da formatação de uma petição inicial. Essa demanda, chamada ação anulatória, irá pedir ao juiz que esse tributo que já foi lançado e que está sendo cobrado seja destituído e considerado ilegal e abusivo. Por conta disso, eu vou na esfera judicial e aí, como eu vou precisar produzir provas, como existe uma solicitação de livros contábeis, de documentos solicitados, documentos societários e demais certidões, como existe essa dilação probatória, não cabe mandado de segurança, não se aplica esse remédio constitucional. O que se aplicaria é uma ação anulatória pedindo a nulidade deste tributo constituído. Tudo bem? É isso, pessoal. A questão correta é a questão P de bola, ação anulatória de débito fiscal. E é isso, pessoal. Essas foram as questões que eu gostaria de falar com vocês na aula de hoje. As 5 questões que caem em primeira fase. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários.
peço que curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. E justamente, pessoal, a intenção agora do canal é tratar mais questões práticas também. Nós já analisamos várias aulas teóricas, mas eu considero muito importante tratar de questões práticas para a gente ter esse treino em preparação para a primeira fase, porque não tem jeito, pessoal. A primeira fase é alternativas de questões, é análise de questões e responder cada uma delas para que aí a gente conheça como é que é a banca FGV e como geralmente ela pergunta cada um dos temas, tá bom? E é isso, pessoal. Vou tirar aqui dos slides de apresentação. Quem quiser os slides de apresentação da aula de hoje, eu posso compartilhar por e-mail com vocês. É só vocês me passarem o e-mail de vocês que eu compartilho o material. E basicamente essas são as coisas que eu gostaria de falar com vocês, pessoal. A aula hoje é uma aula prática, análise de questões que eu considero fundamental para a gente se preparar para a primeira fase. Tudo bem? Pessoal, peço que estudem sempre, peço que sempre treinem questões, leiam a legislação, vejam as aulas teóricas que estão no canal e se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que eu compartilho com vocês as informações e os materiais dessa e de outras aulas, tá bom? Bons estudos a todos, pessoal, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!